paz do Senhor Jesus! Bem-vindos ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 6 da nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2018, O Deserto, uma escola divina. E quem fará a exposição desta aula será a missionária Cláudia Saab. Como eu já apresentei no vídeo anterior, ela é, junto com o esposo, pastor Samir Saab, representantes do bispo Samuel Ferreira e da bispa Keila Ferreira, como dirigentes ali na belíssima congregação Adebras Vila Nive. Missionária Cláudia Saab, seja bem-vinda mais uma vez. A senhora está com a palavra e mais uma vez muito obrigado pelo seu livro. Este livro continua sendo um sucesso entre nós professores, um produto que trouxe a nós professores mais uma riqueza, muitas informações. Cláudia, Deus te abençoe e continue te usando rica e poderosamente. É contigo o foco na lição. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estar aqui comentando o foco na lição. Não poderia deixar nessa ocasião de agradecer a Deus pela vida do nosso líder maior, bispo doutor Manuel Ferreira, pela vida do meu pastor, bispo Samuel Ferreira, e pela bispa Keila Ferreira. E também não poderia, nessa ocasião, parabenizá-la pela realização do Jubileu de Ouro da CIBEM, que foi uma bênção. Deus trabalhou de uma forma gloriosa e eu não poderia deixar de mencionar isso aqui. Queria agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz Prates, por essa oportunidade que ele nos concede. E vamos então aos comentários do foco da lição, lição número 6, O Deserto, uma escola divina. Na lição anterior, nós vimos que Deus milagrosamente e com mão forte tirou o seu povo do Egito, cumprindo a promessa que anteriormente fizera a Abraão, de tirar o seu povo do Egito e levá-lo à terra de Canaã. Agora o povo precisava caminhar rumo à terra prometida. Eu quero aqui destacar alguns pontos interessantes que a nossa lição menciona. Em Êxodos, no capítulo 13, versículo 19, no texto de referência, diz que Moisés tomou os ossos de José. E o ponto número 1 que eu quero destacar: por que a menção de que Moisés se preocupou em levar os ossos de José? Em Gênesis, no capítulo 50, versículo 26, nós lemos que o corpo de José foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. José nunca considerou o Egito como sua casa ou o seu lar. Por isso Moisés cumpre o seu desejo e determinação e leva consigo os seus ossos e muito provavelmente, segundo o que nós lemos nas Escrituras, também o de seus irmãos. Porque em Atos, no capítulo 7, quando Estevão está sendo martirizado, ele menciona que os ossos de seus pais foram levados para ser enterrados na nova terra, na terra prometida, a terra de Canaã. É Atos capítulo 7, versículos 15 e 16, o que nos faz deduzir então que os ossos de José, de seus irmãos e de toda aquela geração dos pais que ficaram, que pereceram no Egito, a descendência ali de José e seus irmãos, foram levados à terra de Canaã. Também em Hebreus, no capítulo 11, versículo 22, nós lemos que José, pela fé, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens acerca de seus ossos. Então, isso nos mostra que ele não considerava que o Egito era sua casa e seu lar, e ele cria com todas as suas forças nas promessas de Deus de que o povo sairia daquela terra livre e iria rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Por isso Moisés se preocupa em levar e resgatar seus ossos
para cumprir seu desejo e sua determinação. O segundo ponto que eu quero destacar, a palavra de Deus diz, em Êxodo 13:17, que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto e nem o caminho dos filisteus. Por quê? Por mais condições adversas que o deserto tivesse, aquele foi o local escolhido pelo Senhor para que ele educasse e fortalecesse os filhos de Israel, além de prepará-los para a conquista da terra prometida. Eu quero fazer aqui uma aplicação. Às vezes nós não entendemos por que é que, aos nossos olhos, algumas pessoas percorrem um caminho mais fácil. Nós ficamos olhando e dizendo assim, Senhor, por que fulano ou ciclano ou beltrano parece que conhece ou conseguem as coisas de uma maneira mais fácil e eu sempre vou pelo caminho mais difícil? É porque Deus quer sempre nos ensinar alguma coisa. As nossas provas, elas são pedagógicas. O Senhor, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fortalecer o nosso caráter e Ele quer que na nossa vida algumas coisas sejam aplicadas para que quando nós chegarmos ao destino final, a gente tenha compreendido o que realmente Ele quer de nós. Essa é uma aplicação feita ao caminho que Deus escolheu para que o povo de Israel chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Mas retornando ao objetivo real aqui, é claro que seria muita audácia da nossa parte querer precisar todos os aspectos da intenção de Deus em fazer na vida de Israel ou na nossa o que Deus realmente faz. Afinal de contas, a própria palavra de Deus diz assim, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Mas dentro da nossa limitação humana e baseados no que diz a Bíblia, nós vamos desenvolver alguns comentários. Aquela terra que era o caminho mais curto, segundo Êxodos capítulo 13, versículo 17, diz que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, tornem ao Egito. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo aguerrido, um povo bélico, tinham um grande poder em armamento, em guerra, e para a época era um povo que usava tecnologia de guerra também, a tecnologia da época mais alta. Era um povo violento, um povo de estatura grande, e eles se dividiam em 5 reinados. Os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus e os amorreus. Parte desses reinados ocupou aquela região que fazia fronteira com os egípcios até o 12º século a.C. E os egípcios foi um dos poucos povos que fez resistência aos filisteus durante muito tempo. E o que acontece? Segundo os estudiosos, se o povo de Israel passasse por aquele caminho, 3 coisas poderiam acontecer. Uma, a Bíblia já nos relata. Quando eles chegassem ali e que vissem a guerra acontecendo, porque como eu já disse, eles tinham alto poder bélico, eram extremamente violentos, eram homens extremamente grandes. Quando eles passassem ali, chegassem e vissem aquilo acontecendo, o que eles iam fazer? Eles iam retornar. Então a primeira opção, eles voltariam a ter como senhores os egípcios. A segunda opção, aqueles que não tivessem tempo de voltar, seriam capturados pelos filisteus. Eles passariam a ter como seus novos senhores os filisteus. E a terceira opção, alguns morreriam no meio da guerra. E a palavra de Deus é que Deus os tiraria com mão forte do Egito e Deus seria o seu único senhor. Então Deus, sabendo disso, o que fez? Deus fez com que eles fossem pelo caminho mais longo. No plano de aula, eu coloquei um mapa que traça como seria feito o caminho mais curto e o caminho que, hipoteticamente, o povo de Israel fez até chegar à terra prometida. Eu digo hipoteticamente
Porque atualmente ninguém pode precisar exatamente o caminho que o povo de Israel percorreu. Nós temos as informações bíblicas, as informações da geografia bíblica, e os lugares onde a Bíblia pontua, nós realmente temos. Mas entre um lugar e outro, nós não temos informações precisas. Então, nós temos um mapa que traça os lugares que a Bíblia menciona. Então, eu coloquei esse mapa sugestivo para facilitar o entendimento dos professores e o entendimento dos alunos. Depois você visita lá o plano de aula para você ter conhecimento disso aí. Então, por isso, Deus não os levou por aquele caminho, para que eles, vendo a guerra, não voltassem ou não acontecesse alguma dessas fatalidades que eu mencionei. Já no versículo 18 do capítulo 13, nós lemos que Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram. Por quê? Eles haviam subido para esse caminho e Deus manda que eles desçam. No mapa você vai compreender isso bem. Amando do Senhor. Porque quando os egípcios olharam isso, eles pensaram que o povo de Israel estava confuso. Não sabiam para onde ir, não sabiam que caminho tomar. E enquanto isso, Faraó, tendo essas notícias, ele acha que o povo estava perdido. O coração dele é endurecido novamente, porque Deus queria dar um outro grande livramento ao povo. O povo, sendo escravizado durante 400 anos, estava com baixa autoestima. Era necessário que o povo vencesse seu algoz, vencesse seu adversário e compreendesse que Deus estava se colocando como o Senhor da guerra. Que coisa linda! Às vezes nós não entendemos, às vezes ou a maioria das vezes nós não compreendemos as estratégias de Deus, mas Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que peleja pelo seu povo e tem as maiores estratégias, ainda que nós não entendamos. Faraó, enquanto isso, começa a se organizar e prepara 600 carros. Interessante, tem uma informação muito bacana aqui. Esses 600 carros, cada um, tinha no mínimo 3 soldados. Tinha um cavaleiro, tinha um escudeiro e tinha um armeiro ou um flecheiro. A Bíblia nos dá a informação de que sai do Egito 600.000 homens. Esses 600.000 homens, é sabido, que são homens preparados para a guerra. São homens adultos. E essa palavra homem, no original, ela é traduzida, se você for fazer uma analogia, ela é traduzida também para clã, que também, por uma questão de semântica, equivale à família. Então, dizem os estudiosos que saíram do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas. Quando o Faraó manda preparar 600 carros, ele prepara cada carro para cada clã. Então, eram carros com soldados preparados para cercar cada grupo de família de pessoas que tinham sido escravas e que não tinham poder de guerra. Isso é só uma curiosidade para a gente entender quando Deus manda o povo descer para se acampar. O detalhe de descer e acampar para que Deus também faça o milagre de abrir o mar tem também aspectos muito relevantes e que aguça e aumenta a nossa fé com relação a esse milagre que Deus realiza. Porque dentre todas as festas que o povo de Israel celebra, nós vimos que na última praga, a Páscoa era a única festa que o povo de Israel celebrava à noite. E a última praga, Deus mandou o povo celebrar a Páscoa à meia-noite. Então o povo estava sem dormir, porque na madrugada
eles celebraram a Páscoa. Faraó manda que eles arrumem as coisas e saiam do Egito. Eles saem e começam a caminhar rumo ao deserto. Estão cansados, caminhando durante o dia. E agora eles precisam descansar, porque na próxima madrugada eles vão atravessar o mar para escapar da perseguição de Faraó. Então, às vezes, na nossa caminhada, no momento de luta, de perseguição, a gente quer tomar um rumo. Nós queremos tomar um caminho, que é o caminho mais curto. E de repente Deus nos dá uma ordem dizendo, volta. Mas o volta de Deus nunca é uma regressão. Nunca é um volta, eu vou usar uma palavra que vai parecer um erro, mas nunca é um volta para você ir para trás, é um volta para você tomar uma impulsão para dar um grande salto. Porque também no local onde eles estavam, o mar tinha uma profundidade, o mar tinha uma configuração. E quando eles voltam e se acampam em Pi-Hahirote, aquela área do mar era conhecida como Mar de Juncos, porque ali nasciam juncos e era uma área pantanosa. Deus, que é o Senhor dos senhores, o Senhor da geografia, o Senhor dos ventos, o Senhor dos milagres, e é o nosso Senhor e o Senhor daquele povo que estava coordenando toda aquela dinâmica, ele iria fazer soprar um vento oriental. E quando aquele vento soprasse naquela área onde nascia juncos, e se nascia juncos precisava ter terra, não só areia que é fofa, o que iria acontecer? Exatamente o que a Bíblia diz. Quando o vento soprasse, aquela lama se transformaria num terreno duro e resistente. É por isso que o povo passa a pés enxutos. Porque ali forma uma camada meio que cimentada para ter resistência para passar a criança, o adulto, o idoso, os carros, os animais e o povo não ficar agarrado no meio da lama, porque o vento soprou, foi forte e secou o local onde o povo passou. Tudo era uma estratégia de Deus. Era necessário aquela vitória. Agora nós vamos ver um outro aspecto. A Shekinah, que representava a presença de Deus, a glória de Deus, ia adiante deles, guiando-os pelo caminho. De dia, sol forte, deserto, 50 graus durante o dia, ia como uma coluna de nuvem. Eles saíram de dia, depois de passar toda a noite ouvindo o lamento do Egito. Não tinha quem conseguisse dormir ouvindo o Egito lamentar pela perda de seus filhos primogênitos. Eles não tiveram tempo de preparar comida. Atente para esse detalhe. Eles não tiveram tempo de preparar comida. Porque na noite anterior, eles prepararam a ceia para comemorar a Páscoa. Mas não tiveram tempo de preparar comida para levar. Versículo 39 do capítulo 12, muito interessante, diz assim a Bíblia: eles cozeram pães asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, não se puderam deter e nem prepararam comida. A Bíblia nos revela detalhes interessantes. À noite, a nuvem era de fogo, para aquecer-lhes o frio, porque à noite o deserto são muitos graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero até registra, e iluminar-lhes o caminho, para que eles não parassem de caminhar nunca. A nuvem também lhes servia de guia. Eu quero dizer que se você está pensando em parar de caminhar, atente para o socorro e para a providência de Deus na sua vida. Deus não quer que você pare de caminhar.
Ele vai sempre mandar uma orientação para você. Deus mandou a nuvem para o povo de Israel. Para o frio, Deus aquecia. E para o calor, Deus refrescava. Para que eles não parassem nunca de caminhar. A outra coisa, o anjo de Deus ia adiante deles. E quando o faraó começou a perseguir, a nuvem se retirou para trás. Uma coisa excepcional que acontece aqui é que a nuvem, a Shekinah, se coloca atrás do povo de Israel e era noite, quando eles vão rumando em direção ao mar. A multiforme graça, poder, providência de Deus na vida daquele que o teme é tão fantástica que para o povo de Israel que ia na frente, a nuvem era de fogo, iluminava-lhes o caminho e os aquecia. Mas para os egípcios que estavam atrás do povo, a nuvem lhes fazia sombra e lhes escurecia ainda mais o caminho. Quando a graça, a providência, o livramento de Deus está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, os nossos adversários ficam confundidos, eles não conseguem entender, porque sobre a sua vida, sobre a nossa vida, as coisas se manifestam de uma maneira e sobre a vida deles se manifestam de outra maneira. É porque Deus cuida dos seus. Então a Shekinah iluminava o caminho do povo de Israel, mas confundia os egípcios que estavam atrás, perseguindo o povo de Deus. Deus então os conduz até o Mar Vermelho, na área em que era chamado Mar dos Juncos ou Mar dos Caniços, e milagrosamente abre o mar e o povo passa a pés enxutos. Mas quando os egípcios e seus cavaleiros querem fazer a mesma coisa, a Bíblia diz que o mar se fecha. Um detalhe só que eu quero ressaltar aí. Os egípcios tinham uma estratégia de cercar seus inimigos. Eles iam cercando e fazendo um muro à sua volta. E é por isso que a Bíblia diz que o mar foi se fechando em muro. Nada está na Bíblia por um acaso. E quando a Bíblia relata que o mar se fechou em muro, está fazendo menção à estratégia que os egípcios usavam para pegar seus adversários nas armadilhas. O tipo de armadilha que eles usavam para pegar seus adversários foi o tipo de armadilha que eles pegaram e que Jeová, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, preparou para que eles caíssem nela. O mar se fechou em muro e os egípcios, seus carros e seus cavaleiros pereceram no meio do mar. E o povo de Israel cantou o hino da vitória, tendo a sua dignidade restaurada e entendendo que Deus estava lhe dando vitória completa sobre os egípcios. Algumas lições que o deserto nos ensina: dependência, provisão, obediência, preparo, mudança de mentalidade, conhecer os vários aspectos de Deus, nos conhecer melhor. Você sabia que o deserto ele serve para que a gente se conheça melhor também? Porque nem sempre a atitude que a gente tem na fartura, nem sempre a atitude que a gente tem no monte, a gente tem quando passa no deserto. Conhecer a nossa resistência, fortalecer a nossa mente e nos dar criatividade. Com relação à água, no deserto, ou você não tem água, ou quando você encontra água, com exceção de algumas situações, a água é imprópria para o consumo. Em Mara, as águas eram impróprias, elas eram amargas. E Deus manda que Moisés pegue um galho de água e lance sobre as águas e elas se tornam potáveis. Isso aponta para um tipo,
As águas amargas representam as aflições da vida e o amargor prova e o amargor, representam as provas. E o galho de árvore aponta para a cruz de Cristo, que, se colocada dentro das nossas causas, representa a providência de Deus. As lutas, as aflições são muito grandes, mas quando você se agarra à cruz de Cristo e mergulha nas dificuldades, crendo e agarrado no poder da fé, Deus transforma aquela situação e torna possível o milagre e a providência de Deus. O maná. O nome maná significa originalmente como se chama e representa a total provisão de Deus. Deus deu uma ordem. O maná tinha que ser colhido uma porção a cada dia, com exceção do dia do descanso. E um mês depois que eles saíram do Egito, eles começaram a culpar Moisés pelas suas vontades e as suas saudades. Eles só conheciam o Egito, já estavam ali há 400 anos. Então até aquilo que não parecia tão bom, passou a ser melhor, passou a ser coisa muito boa. Porque eles tinham um deserto que eles caminhavam, eles só viam areia, eles só viam frio, só viam calor e esqueciam da providência que Deus mandava, através da nuvem, através dos milagres que Deus realizava no seu dia a dia. Eles só pensavam nas coisas que eles cultivavam embaixo. Os alhos, as cebolas, os melões, os pepinos. Números 11, 5 menciona isso. E se esqueciam das promessas de que na terra prometida tinham alimentos que nasciam em cima. As romãs, as uvas, as tâmaras, as azeitonas. Deus havia tirado o povo do Egito, mas era necessário que o Egito saísse de dentro do povo. E eu quero deixar aqui para você uma palavra. Muitas vezes Deus tem bênção, tem promessa na nossa vida, na sua vida. E nós temos dificuldades para alcançar e olhar para as promessas de Deus, porque a gente está olhando para o que ficou para trás. Você precisa olhar para o que está na sua frente. Você precisa fazer como o apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para você conseguir alcançar e enxergar aquilo que Deus tem na sua vida. Quem tem cabeça de escravo só olha para baixo e só olha para trás. Quando a mentalidade muda, tudo muda. Você precisa olhar para frente e olhar para cima, para poder você viver o novo de Deus na sua vida. Foi por isso que pereceram no deserto. Só quem conseguiu viver o novo de Deus, mudar a mentalidade, entrou na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Mas voltando à providência, Deus mandou o maná durante 40 anos. E em Josué, no capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que o maná só cessou no dia em que o povo entrou na terra prometida. Você vê que providência linda. A providência de Deus acontece enquanto nós temos a necessidade. Com relação à carne, eles queriam comer carne. Escravo praticamente não come carne. Comer carne lá no Egito era uma raridade. Eles não tinham direito à carne. E os hebreus, ou os israelitas, eram eminentemente pastores. E culturalmente eles não matavam seus animais para comer, né? Isso era muito difícil de acontecer. Então eles começaram a dizer que eles queriam comer carne, né? Eles não sacrificavam seus animais. Números 11 e 22 fala sobre isso. As cordonizes eram aves que migravam entre o sul da Europa e a Arábia, atravessando para a península do Sinai. O que Deus fez? De novo, soprou um vento oriental. No momento pertinente nós vamos falar sobre esse vento oriental. Deus fez soprar um vento oriental e as cordonizes caíram naquele acampamento e os israelitas foram lá, pegaram as cordonizes e puderam degustá-las. Interessante, não esqueçam que eu fiz menção há alguns minutos atrás que eram aproximadamente 3 milhões
de israelitas. E Deus mandou cordões para todo mundo. Pessoal, não esquece, Deus é provedor. Não importa se é pouco, se é muito. Ele sabe a sua necessidade, sabe o seu desejo. Já caminhando para o final, eu quero falar com você sobre o tabernáculo. Deus mostra a importância da adoração congregacional. Odiernamente, muitas pessoas andam dizendo que não precisam ir à igreja para adorar a Deus. Olha a importância da igreja, do culto congregacional. O povo estava no deserto, o povo havia saído do Egito e Deus dá uma ordem a Moisés. Eu quero que seja construído um lugar onde o povo se reúna para me adorar. E aí, manda que Moisés dá o modelo. Ele desenha, Deus é arquiteto, Deus é engenheiro, dá a Moisés o modelo, prepara Oliabe e Bezaleel para esculpir as peças do tabernáculo, ele dá as cortinas, ele dá os modelos, Deus faz tudo e diz para que Moisés faça conforme o modelo que Deus o instruiu. Ele faz. Detalhe importante, como que esse tabernáculo ia ser construído? Eram necessárias as ofertas. Os dízimos são necessários para que haja mantimento na casa de Deus. E a gente vai ver que isso começou com Abraão entregando dízimo a Melquisedeque. E as ofertas necessárias para que haja crescimento na obra de Deus. A obra missionária, o desenvolvimento de determinados projetos, eles só vão acontecer se o povo ofertar com amor e voluntariamente. E é isso que aconteceu aqui em Êxodos. O povo começou a ofertar voluntariamente. Então o tabernáculo foi construído para que o povo adorasse a Deus. Quero apenas destacar aqui que o tabernáculo ele foi construído com madeira, ouro, prata e bronze. Isso são tipos que apontam para Cristo. A madeira representa a humanidade, era revestida de ouro, glória de Deus. A humanidade revestida da glória de Deus, ela brilha, ela se... O tabernáculo, ele foi construído com alguns materiais muito interessantes. A madeira, o ouro, a prata, o bronze e o linho. A madeira representa a humanidade, a fragilidade humana. O ouro representa a glória de Deus. A madeira revestida do ouro significa que a humanidade, quando está cheia, revestida da glória de Deus, faz toda a diferença. A humanidade com a glória de Deus, ela é fortalecida. A prata aponta para a redenção, o bronze para o julgamento e o linho para a santidade, para a justiça. Então, o tabernáculo e as peças do tabernáculo apontam, são tipos de Cristo. A Shekinah estava lá presente, representando a glória de Deus. A Shekinah ficava sobre o tabernáculo, se colocava à porta do tabernáculo. Detalhe que eu quero ressaltar, a murmuração do povo. O povo era um povo obstinado, um povo teimoso, que se subordinava às ordens de Deus através de Moisés, questionando a sua liderança. Então, a palavra de Deus em Josué, no capítulo 5, versículos 6 e 7, diz que por isso o povo foi provado por serpentes e escorpiões e morreram pelo caminho, até que Deus levanta uma nova geração e, como eu já mencionei, entra na terra prometida apenas Josué e Calebe. Então o deserto, ele é um lugar de provação, mas ele também é um lugar de provisão, sobretudo um lugar de preparo. E enquanto essas coisas todas aconteciam, Deus preparava o povo para herdar a terra com uma nova mentalidade, com uma nova disposição, com um novo pensamento. A última questão que eu quero trazer aqui é Moisés nesse contexto todo de murmuração. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso na terra. E no original a palavra mansidão significa aquele que não vê seus próprios interesses, aquele que não faz por interesse próprio. Tudo que Moisés fazia, ele fazia por interesse único e exclusivamente na obra de Deus. Por isso Deus falava com Moisés face a face.
Então, Deus honrou Moisés até o último momento. Então, esse era o motivo de Moisés tolerar. Moisés não tolerava por seus próprios interesses. Tanto que a Bíblia faz menção que num determinado momento Deus se irou tanto que disse para Moisés: eu vou exterminar esse povo e vou tirar uma nova geração de você, vou fazer uma nova geração. E o argumento de Deus para Moisés foi: Senhor, o que é que vão dizer do Deus desse povo? O Senhor com mão forte tirou do Egito, o Senhor com mão forte operou milagres, e agora vão dizer: acabou o povo? Então Deus diz que por amor a Moisés, Deus vai ter misericórdia ainda mais uma vez. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a tua mente. E que, como o apóstolo Paulo nos aconselha e fala na palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, você, eu, toda a igreja, possamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida e obrigado por mais uma vez assistir o Foco na Lição. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, toca lá no sininho para você ser notificado todas as vezes que nós fizermos a publicação de um Foco na Lição e as publicações da Editora Betel. Deus abençoe sua vida. Que belíssima aula, missionária Cláudia Sabe. Muitíssimo obrigado por mais uma vez colaborar conosco, dando a sua contribuição para o crescimento e o fortalecimento da nossa Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana, estudaremos a lição 7, o Decálogo, a aliança no Sinai. Deus te abençoe. Boa aula e até o próximo Foco na Lição.